Graças e paz a todos, amém. Hoje nós temos o prazer de ter aqui a tia Fernanda, né, e o Robson aqui, amém, pra gente bater um papo muito interessante. Ela vai falar um pouco da vida dela e vamos comentar sobre louvor e adoração na igreja, amém? Então, solta a vinheta. Amém. Tia Fernanda, é um prazer ter você aqui, Fernanda, né, eu chamo de tia. Mas muito obrigado por estar aqui, né? E como de costume, como a gente sempre começa aqui o nosso podcast, eu queria que a senhora falasse um pouco da sua conversão, do seu encontro com Deus, na verdade, né? Se a senhora veio de um lar cristão ou não, como foi esse seu contato com Cristo? Amém. Eu acredito que o meu contato com Cristo, eu não nasci no lar cristão, mas eu acredito que o meu contato com Cristo foi desde o ventre da minha mãe. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu nasci numa casa onde eu fui adotada, né? E eu nunca fui uma criança de pensar assim, por que minha mãe fez isso comigo? Até porque eu, quando conhecia Jesus de verdade, comecei a caminhar com Cristo, o Senhor sempre falava comigo que havia um propósito para aquilo ter acontecido. Então, no caso, a adoção da senhora? No caso, a minha adoção. Mas desde criança eu tive um relacionamento com Jesus. Só que eu não sabia como é que eu posso dizer, conhecia ele verdadeiramente. Sim. Mas eu tinha um relacionamento com ele. De muitas vezes orar no meu quarto, chorando e pedir a Deus que o Senhor me abençoasse, que o Senhor estivesse comigo. Quantas vezes eu me senti criancinha ainda. Criancinha. E a minha mãe, minha família toda era católica, né? Então, assim, eu sempre gostei de estar lá no meio da igreja, no meio das crianças, fazer parte de tudo. E quando eu fui conhecer Jesus verdadeiramente mesmo, que eu fui ter a experiência com Deus de verdade, foi em 1997, mais ou menos. Foi um ano antes do Fernandinho nascer. Foi antes dele nascer? Foi, mais ou menos antes dele nascer. E quando o Fernandinho nasceu, eu fiquei ainda de resguardo, não fui. Cheguei aí para a igreja. Em 97 eu aceitei Jesus, mas não foi assídua. Exatamente, assim, não fui acompanhada, né, digamos assim. E quando... Isso o Roberto já estava também com a senhora, já estava com ele? Já estava com o Roberto. Já estava. Porque assim, eu conheci Jesus muito por conta também da minha cunhada, da Rosa, né? Porque quando eu cheguei na casa do Roberto, a minha cunhada era cristã. Então, assim, eu cantava muito, né? Quando o Fernandinho nasceu, eu balançava muito o Fernandinho e embalava muito ele cantando canções da Igreja Católica. Cantava. E também eu tinha algumas questões com o Roberto e tudo. E ela sempre me dizia assim, vamos para a igreja, vamos conhecer Jesus, né? Só uma pergunta, assim. No caso, eu perguntei da senhora, né, em si de como foi na casa da senhora, só disse que não. Mas lá na casa do Roberto era só a Rosa? Ou ali ele já vinha de um ensinamento cristão também, ou não? Não. No caso era a Rosa. Só a Rosa mesmo? Era, mas assim, o Roberto já tinha tido antes... Experiências. Entendi. Sim, mais novo, né? Entendi. Só que naquela época, quem tava mesmo firme era a Rosa. Entendi. Né? E quando ela chegou pra mim e disse uma vez, eu nunca vou esquecer que ela falou isso, ela disse assim, não espere por ele, busque você primeiro. Amém. Que depois ele virá, né? Amém. E quando aconteceu isso, né, ela foi uma das pessoas que jogaram as sementes, né, na minha vida, né, para que eu conhecesse a Jesus. E quando eu fui para o encontro a primeira vez, eu tive uma experiência incrível com o Senhor naquele lugar, né? Eu nunca tinha vivido aquilo, nunca tinha sentido o tamanho do amor de Deus naquele momento. E até então não sabia qual eram os planos, não sabia qual era o propósito, não sabia orar, mas mesmo assim tinha vezes então, que... Foi praticamente no encontro que a senhora teve aquele... Um encontro com Deus, né? Exatamente. Um encontro com Deus no encontro, né? E tinha momentos, por exemplo, que eu queria ir para a igreja, né? O Roberto não ia para a igreja nessa época. E o Fernandinho era bebê. Então, eu tinha que levar o Fernandinho. E no domingo de manhã tinha a escola dominical e à tarde a gente orava. Qual foi a igreja que a senhora... que isso aconteceu aí? Foi na Templo dos Príncipes, que fica lá no meu bairro, né? Na Aerolândia, né? Na Aerolândia, E eu lembro que uma vez a gente tinha orado no final da reunião lá, que a gente tinha do domingo de manhã, né?
E eu fui pra casa, o Fernandinho tava ardendo em febre. Qual era a idade dele? Qual era a idade dele nessa época? Ele tinha mais ou menos, ele tinha 1 ano, mais ou menos, era. E ele tava com muita febre. Bebê, né? E eu tinha que ir pra igreja naquele dia, eu queria ir pra igreja. Então, eu lembro que ele tava deitado no berço, eu fui lá, botei a mão nele e repreendi a febre. E por incrível que pareça, a febre dele cedeu. Por incrível que pareça, não, Espírito Santo. Por incrível que pareça, que eu tô dizendo assim, que pra senhora foi algo sobrenatural. Pra mim foi algo assim, foi, né? que testificou minha fé, e que é tanto que eu nunca esqueci. Gente, é porque hoje é quase normal, assim, né? Não é tão mais... Nossa! Porque, mas pra pessoa que não tem experiência, é algo tremendo mesmo. É tanto que eu fiquei assim... Tipo assim, quase assim, o teu superpoder, mas não era meu, né? Era do empoderamento, né? Era do Espírito Santo. Mas foi uma das primeiras experiências que eu tive, assim, né? Fora as coisas que aconteciam no secreto, né? Aí, desse tempo, quando a gente continuou lá, a gente saiu e a gente foi para outra congregação. Aí, pra reconstruir já... Reconstruir em Cristo, né? Sei um pouco da história, né? A gente não andou em 14 igrejas, não. Peraí. Estão fazendo bolo com rosa na hora dessa. Fazendo bolo, viu, mano? A gente não andou em 14 igrejas, não, mas a gente foi né? Algumas, né? A gente foi para Reconstruir em Cristo. Lá a gente foi acolhido pelo pastor Pedro, né? Lá eu conheci o pastor Raimundo Pedro, que eu tô falando do pastor Pedro Eugênio. E lá a gente fez curso de diaconia e tudo mais. Lá também, quando a gente chegava lá, a primeira vez que eu pus os pés lá... Vocês assumiram alguma liderança lá, a senhora e o Roberto, naquela época? Chegou a servir, assim? Não. Ministerialmente, não? Não, a gente chegou a fazer diaconia, curso, né? Curso de diaconia. E servimos, né, na igreja. Inclusive, quando a gente estava lá... Na Reconstruir em Cristo, quando a gente chegou lá, a gente era liderado pela pastora Olíria. E ela não era como aqui, que aqui é GF e o grupo é todo com casais, né? Não, lá era diferente. Lá era mulheres e homens separados, né? Mesmo casados era separado? Mesmo casado era separado. E era incrível porque, assim, quando você chegava lá, lá quando a gente chegou a primeira vez, a parte do altar era como se fosse um céu. Como se fosse o céu mesmo. Era uma pintura. E uma atmosfera de adoração que... Entrou pra história. Exatamente, que te pegava na entrou pra história. Entrada, é verdade que entrou pra história. Desde quem estivesse no estacionamento. Porque eu acho que aquela pessoa que é sensível, ela era sente sobrenatural. Aonde fosse, seja no estacionamento, seja no banheiro, seja onde fosse. E era esse ambiente que tinha lá. Você quer café? Fernanda, só uma pergunta. Quem fez o convite a vocês? Como é que vocês chegaram lá na Reconstruir? Na Reconstruir, a gente chegou lá através de uma amiga, irmã nossa, que hoje mora na Alemanha. O nome dela é Osmar Liette, mas a gente chama ela, com muito amor, de Eta. Ela cuidava lá das crianças que ficavam na comunidade. Muitas vezes a Eta deixou de comer, de almoçar, eu lembro muito bem da cantina para dar comida àquelas crianças. Ela sentava todas elas e o prazer dela era ver aquelas crianças comendo. E quando a gente chegou naquela igreja, a gente viu isso, né? O amor de Deus, assim, um ambiente menina, era algo sobrenatural. Entrou pra história mesmo. Exatamente. E existia lá uma sala chamada Sala de Intercessão, que a igreja, ela era assim, e do ladinho, em cima, era a sala de intercessão. Lá tinha o mapa do mundo no chão, onde os intercessores subiam e lá eles oravam. Você escutava as orações deles lá fora. E quem fosse para lá orar, né? Também eu subia lá, às vezes, na torre para orar. E era algo sobrenatural, tremendo demais. Então a gente passou um tempo lá. Aí depois foram acontecendo algumas situações que acabou que a gente foi se afastando, não por conta de lá, nós mesmos, entendeu? Entramos naquele conflito que algumas pessoas entram, mas quase todo mundo entra, que nem todo mundo entra, que é aquele negócio, o gelo, né? Esfriou. Esfriar mesmo. E passamos um tempo parados em casa, longe, né? E quando foi um belo dia, eu recebi um e-mail da pastora Olíria convidando
para conhecer. Ela já estava aqui, né? Ela já estava aqui para conhecer a chave de Davi. Nesse tempo, quando a gente saiu da Reconstruir, o pastor Pedro. O e-mail. O pastor Pedro já tinha saído de lá. Mas não tinha WhatsApp, querido. Era e-mail. Tempo bom. Exatamente. Ela passou e-mail, onde vocês estão congregando? E por incrível que pareça, naquela dada semana, eu estava no meu trabalho, que eu trabalhava numa clínica de ultrassom, e eu tinha orado ao Senhor, porque eu estava com saudade de ir para casa. Né? Só que eu não queria ir para qualquer casa, né? Eu disse assim, não é que as outras desmerecendo as outras, mas eu queria uma que combinasse com a minha identidade, com aquilo que eu sou, de onde eu nasci. E eu fiquei, né, Senhor, fui orar, Senhor, me mostra o lugar onde eu tenho que ir. É tal lugar ou é tal lugar? Eu dei o nome, né? É a antiga ou é a mais recente? Senhor, eu volto para onde? Aí eu recebo o e-mail dela, convidando para vir conhecer a tenda, né? No caso, a gente veio conhecer a tenda, né? A chave de Davi. Que era lá na cidade dos funcionários, né? Sim, sim. Quando a gente chegou, né? A gente olhou assim, a casa, porque ela era fechada, né? Eu não sei se você chegou a ver como era antes. Sim. E a gente parou lá em frente, eu olhei assim, amor, isso é uma igreja, e fica aquele negócio, né? A gente fica casa. querendo quase julgar o livro pela capa, né? Não, então é esse um cuidado que a gente tem que ter. A gente tem esse olhar, às vezes, julgador, né? De jogar o livro pela capa. E eu olhei assim, isso parece mais uma casa do que uma igreja. Né? Não, mas a pastora Olíria disse que era... Vamos lá, né? A pastora Olíria convidou a gente, né? Vamos lá. A gente entrou, né? Entrou aí, fomos participar lá do culto, aí vimos o pastor Pedro lá e tudo, olhamos. Na verdade, vocês viram várias pessoas, né? Sim, sim. Se familiarizaram também por causa desse ambiente, né? Com certeza. O pastor Pedro era uma delas, né? Heraldo já estava, né? A pastora Olíria, pastor Emílio, né? Já estava lá e tudo. Os outros a gente não conhecia, mas tinha algumas pessoas que a gente já tinha visto, sim. Por exemplo, eu tenho uma história muito legal com a Rosângela do Liano. A gente tem uma história muito legal, porque eles foram para lá também para reconstruir. E aconteceu um testemunho no meu encontro aqui na Chave, porque assim, a gente foi para lá, para a tenda, assistiu o culto, foi bênção, tremendo, bênção de Deus. Mas logo em seguida, os pastores já vieram para cá. Então a gente já não foi para lá, veio para cá, né? Que acho que foi em 2012. Foi, 2012. A gente foi pro encontro, né? Eu não ia pro encontro. E a pastora Olíria... E eu queria ir, mas estava sem condições de ir pro encontro. E a pastora Olíria foi... Quase faltando, acho que 2, 3 dias do encontro. Eu disse... A pastora Olíria me liga. Aí disse, eu não vou imitar ela. Não, por favor. Por amor, é amor, não é zombaria. Não. Pois vai. Não vou fazer isso, tá? A pastora Olíria me liga, né? Amada? Ai, Jesus. E diz saudade, assim, pastora Olíria. Mas que a senhora esteja nos assistindo, nos escutando. Eu tô com mais. Muita saudade da senhora. Aí eu disse, oi, pastora. Ela... aconteceu uma desistência, né? Aí eu disse assim, o que foi, pastora? Ela, tem uma irmã que não vai poder ir e ela quer doar esse encontro para você. Que benção. Só que, onde é que entra a Rosângela nisso? A Rosângela era a pessoa. Só que a Rosângela não sabia que era para mim. Só que uns anos antes, a gente tinha se encontrado lá na Reconstruir em Cristo, num congresso de adoração com a Nívia Soares. E nesse dia, se eu não me engano, era o Lucas, era pequenininho, e o Lucas estava com muita febre. E teve um momento lá que a Nívia pediu para as pessoas se juntarem e orarem. O Roberto foi orar junto com o Liano e eu fui orar junto com ela. E ela chorava. Mas você nem se conheceu ainda? Não, a gente se conheceu lá. E ela chorando muito, ela diz assim, irmã, por favor, ora pelo meu filho. E eu fui orar junto com ela, né? Pelo Lucas. Quando foi no domingo que a gente se encontrou no culto, ela pegou e disse que o Lucas tinha ficado curado da febre, né? E eu vim pra cá, eu não sabia que ela estava aqui, não sabia que ela fazia parte da Chave, né? E quando foi depois que eu voltei do encontro, eu descobri que era a Rosângela que tinha, que tinha doado.
Menina, quando eu olhei para ela, eu digo, meu Deus, como é que o Senhor faz as coisas? Eu fiquei mais uma vez impactada, né, com o Espírito Santo, porque esse é o Espírito Santo que faz, né? Tremendo. E eu disse, meu Deus, e essa é a minha ligação com a Rosângela, que a gente tem de antigamente, né? E foi algo que me impactou e eu falo até hoje sobre isso, a gente conversa, eu digo assim, acho que a gente é a irmã de espírito mesmo. Né? Então a gente chegou aqui na chave e começou outro detalhe. A gente já tinha sido líder, sim. E a gente não queria nada com liderança. Então, quando a gente chegou aqui na chave, a gente olhou. Aqui não tem célula. Nem tem líder. Que legal. Tipo isso, né? É aqui mesmo que a gente vai ficar. Aí o pastor Pedro estava aqui e tal, aí teve aquele ambiente também. Chegamos aqui, sentimos a presença, aquele ambiente, pastor Jonas e tal. E Deus começou a trabalhar em nós aqui. E a gente chegou, e teve momentos que recebemos palavras, né? Uma das palavras que marcou muito, pelo menos para mim, no começo, que eu tô falando do começo, como foi uma vez que nós estávamos lá na frente, nós fomos lá para frente, eu e o Roberto, e nós nos ajoelhamos, e o pastor Jonas veio e falou algo para nós que só nós sabíamos, e o Senhor, né? E falou sobre raízes. E falou sobre tudo que a gente tinha passado em outros ministérios, as feridas e tudo mais. E aquilo ali me impactou mais uma vez. Eu já tinha um tempo com o Espírito Santo de conversar, de orar, de buscar e tudo mais. O Espírito Santo, de ter esse relacionamento, de ver algumas situações que eu nunca tinha visto. Mas foi uma das coisas que me marcaram do começo. Eu amo vir para essa casa. E no começo eu amava muito vir. Eu contava os dias para estar aqui, num culto, porque era algo que não precisava o adorador falar nada. Existia uma fome, uma sede nas pessoas que estavam buscando, no povo. Existia isso. As pessoas não estavam vindo aqui para querer algo em troca, uma bênção. Não só querer, mas entregar não só também. querer, mas é esse ponto. Vinha talvez mais para entregar, né? Exato, entendeu? Pelo amor mesmo, né? Exatamente. Por tá ali. Era algo que você sentia no ambiente, entendeu? Que você entrava aqui, podia estar um irmão rolando no chão, o outro não tava nem aí. Entendeu? Podia o outro estar pulando, correndo. Ninguém parava para olhar. Era você e Deus. Isso. Era a pessoa e o Senhor. Entendeu? Então, assim, era algo assim indescritível. Sobrenatural, exatamente. Né? Indescritível, né? Não tem como descrever. E quando nós viemos pra cá, viemos olhando pra isso, né? Não tem nada de célula, não tem nada de nada, tá ótimo. Vamos ficar por aqui, né? Então, fui pro encontro. No encontro também, Deus falou muito comigo lá, muito mesmo, a ponto de que... Ai, Fernanda, tu já foi pra quantos encontros, mulher? Tanto encontro aí, né? Que tanto encontro é esse que tu já passou? Passei por uns, filho. Porque eu acho que não é feio você dizer que você... Eu acho que encontro com Deus é todo dia, né? Sim, com certeza. Nós temos que nos encontrar com Ele todo dia. Mas quando a gente tira um tempo para isso, né? É totalmente diferente, porque você vai olhando para dentro e Deus vai tirando aqui. Aí você deixa um pouquinho, aí Deus vem e tira mais. Aí até Deus fazer. Pode fazer num completo? Pode. Mas às vezes tem pessoas como eu que aconteceu isso, que precisou passar várias, né? E cada um vai tirando algo, vai tratando algo, E ainda tem né? gente que não é nem para tratar algo, é porque gosta de ir mesmo. E é bom, né? E é bom. Eu gosto de ter presente, né? E é bom. Então, assim, e Deus falou com a gente, falou comigo naquele encontro, né? E assim a gente tem permanecido até hoje. Glória a Deus. E uma das coisas que aconteceram aqui foi justamente eu descobri a minha identidade em Deus, né? Hoje eu tenho convicção de quem eu sou. Amém. Hoje eu sei quem sou. Se você me perguntar, eu vou lhe dizer de quem eu sou. Amém. Mas se fosse há um pouquinho de tempo atrás, eu não saberia.
Eu iria dizer assim, não sei, talvez eu seja, ou talvez tal coisa, entendeu? Mas hoje não, hoje eu sei para que foi que o Senhor me chamou. Isso teve um ápice da tua identidade, assim, que você, sei lá, num encontro desse ou alguma coisa parecida? Que teve esse ápice, dizer assim, me identifiquei, ou então teve uma revelação, ou Deus falou comigo? No encontro em si, dos dias não, no encontro diário com Deus, na vivência, na experiência que eu tenho vivido com o Senhor até hoje. Isso trouxe a convicção, secreto, né? Meu secreto. E também coisas que aconteceram depois, né? Eu vivi o ápice e vivi também a parte ruim. Eu vivi os dois lados. E hoje meus olhos olham as coisas de outra maneira. Glória a Deus. Né? Falando aqui da minha pessoa, dando o meu testemunho com relação a quando eu caí, hoje eu consigo olhar para o Senhor e dizer assim, Senhor, a tua palavra é verdadeira. A tua palavra é fiel. Sim. Naquilo, em todas as letras que ela fala. Em toda a palavra que ela diz, quando ela fala que ele diz assim, quem está de pé, cuide para que não caia. Porque até então, enquanto você está de pé e nada te atinge, você pensa que você é inabalável. Sim. Só que nós não somos inabaláveis. Nós não somos, né? Tem algo que vem para querer nos derrubar. E nós temos que estar vigilantes todo o tempo, atentos todo o instante. Sim. E isso eu aprendi, né? Não que eu não soubesse disso antes. Sabia, mas talvez não na profundidade que eu sei hoje, porque passei por isso, né? Então, assim, até eu descobrir minha identidade, descobri aqui. Tive momentos incríveis. Teve uma vez que eu não vim para o culto, eu não estava aqui no culto, e eu nunca esqueço desse dia. Porque um dia antes eu estava tomando banho, e eu sempre gostava de vir pra cá, e o Beto gosta sempre de sentar atrás. Mas o Beto gosta de sentar atrás não porque ele gosta de ser do fundão, é porque ele é grande. Uhum. E eu sou pequenininha. E ele é grande, e ele lá na frente, ele pode estar atrapalhando o outro irmãozinho pequenininho de trás que quer ver. Né? Então eu digo, às vezes eu digo assim, amor, vamos pra frente só mais um pouquinho. Ele, tá bom aqui. Tá certo. Aí eu fico lá, né, sentadinha do lado dele. Mas não é porque a gente não quer ir pra frente, é porque ele é grande. Sim. E teve uma situação que eu vinha sempre para cá pro culto, e eu ainda faço isso hoje. É de chegar, ir pro meu canto e adorar. Eu não quero saber, não é que eu não me importe com a pessoa que tá do meu lado, não é isso. Mas eu me desconecto daqui. Eu entro eu vou para outro canto. Às vezes eu tô aqui, eu tô de corpo presente, mas eu tô em outro ambiente. Até porque o momento é para isso, Sim, né? Sim, e eu gosto de aproveitar isso. Não importando, pode estar quem for, entendeu? Pode ser uma oração. Eu estou falando com relação ao louvor. Sim. Né? Eu vou me embora, né? Então, assim, e nesse dia eu estava no chuveiro, eu, sozinha, e Deus. E eu disse para ele isso no chuveiro. Eu disse, Senhor, se eu tiver algo de especial, que seja para ti. Amém. Se é voz, que seja para ti. Amém. Mas que um dia eu possa te adorar. Amém. E nesse dia... Eu vou chorar, gente. Se tu chorar, eu choro também. Pode chorar, tá? Eu lenço. E nesse dia... Não tinha ninguém lá. Era você e Deus, né? Era só eu e ele. E é bom. Então... Ai. No dia seguinte foi o culto de domingo. E o pastor tinha pregado, né? Esse tempo não existia culto online. E eu não fui pro culto nesse dia. Eu não vim. E eu recebi uma ligação depois do culto. E era o pastor Jonas. Ele disse assim, senti sua falta no culto, lhe procurei nas cadeiras, porque Deus tinha uma palavra para você. Eita glória. Aí eu gelei, né, na cama, né? Nossa. Uma palavra pra mim, não tava esperando, não fui pro culto, fiquei em casa. Como assim, produção? Perdi? Conversei com Deus no chuveiro, no secreto. Conversei com Deus no chuveiro, como assim, produção? Aí eu... Tá bom, pode dizer. Pode falar, pastor. Ele disse assim, olha, eu ouvi tua oração. Nossa.
E eu quero te dizer que eu te chamei para ser minha adoradora. Aleluia. Você já sabe quem você é. Amém. Você só falta descobrir. Eu não sabia nada naquela época, nada. Nada de nada, de nada. Cruazinha. Ainda só em algumas coisas. E eu fiquei sem palavras. Ele, Fernandinha, tu tá aí? Que ele fala, né? Você tá me ouvindo? Você tá aí. Fernandinha, tá aí? Eu disse, tô. Aí eu sempre digo, quando eu falo sobre isso, eu sempre falo que naquele dia, quem conversou comigo não foi o pastor Jonas. Eu creio. Naquele dia foi o Espírito Santo. Eu creio. Amém. Eu creio. Que me ligou. Não mandou só um e-mail, viu? Ligou mesmo. Glória a Deus, tia. Então daí, quando ele falou isso, né, eu fiquei meio assim, eu digo, meu Deus, eu digo assim, não pode. Eu vou já olhar se tem algum gravador aqui no banheiro. Aí eu disse assim, meu Deus. E Deus começou a trabalhar ali, né? Começou a moldar a Fernanda, né? Nessa área, né? Depois daí que a senhora foi pro ministério? Depois daí... Porque até então a senhora não tava no ministério, né? Não. Pelo contrário, quando a gente vinha fazer o sim, né? E quando a gente chegou aqui, chegou no sim pela metade. E a gente não achou legal fazer o sim da metade. Uhum. E a gente chegou para os pastores e disse, olha, pastor, a gente não vai fazer o sim agora. Vamos fazer do começo, que a gente quer fazer do começo. Mas as coisas com a gente foi muito rápida. Tipo assim, nós já começamos a participar de reunião de liderança e a gente não queria, a gente disse, a gente não quer ser líder. Não, mas só que o nosso coração, ao mesmo tempo, queima por vidas, né? Se eu for contar os testemunhos que tem, tanta história que tem para contar, que um dia eu quero ter a oportunidade de contar junto com o Roberto, não quero contar sozinha, porque ele faz parte disso, sim, né? Com certeza. Então, não é legal eu contar, é legal contar de mim, mas para contar essas coisas que a gente viveu e que a gente fluindo com que vocês, né? E que foi conosco, então ele tem que estar do meu lado. Amém. Para eu poder falar outros milagres, outras situações, outras oportunidades. Mas quando eu cheguei, o pastor Pedro estava tocando, né? E ele tocava as músicas dele, né? E eu sempre cantava aqui atrás. Aí a Magdala sempre ficava na minha frente. A Magdala sempre ficava na minha frente. Aí teve um dia que eu tava cantando, ela olhou assim para trás, aí foi falar com o pastor, né? Só que o pastor já me conhecia, pastor Pedro. Só que ele não sabia que eu cantava, né? Aí o pastor Pedro me chamou, aí disse, ei, Fernandinha, você não quer me ajudar aqui não, no louvor? Eu digo, não, pastor, dá pra essas coisas. Não, pastor, não sei isso não. Vamos, eu lhe ensino. Aí fui indo, vim. Aí teve o culto, o primeiro culto que eu cantei aqui na igreja, eu lembro, foi um culto foi num sábado, que tinha tido um culto. Que ele me botou lá em cima, que eu me tremia, mas eu acho que eu não sei se saiu nada. Deve ter saído alguma coisa, mas eu não sei como foi que ficou. Mas assim, depois que aconteceu isso, é tipo assim, ó, até onde você vai caminhando e não sabe quem você é uma coisa. Quando você começa a caminhar naquilo que você é sua área, é sua identidade, é teu chamado, é onde o teu coração queima, aquilo ali é algo prazeroso. Sim. Existia um prazer, existe ainda, né? Amém. Amém, em nome de Jesus. De estar aqui, Amém. seja a hora que fosse. Nós vinhamos pra cá, às vezes o pastor ia-se embora, a gente ficava aqui a madrugada inteira. Tarcísio tá aqui, Tarcísio sabe. Roberto também passava. E não era... Comendo o quê? Comendo bolo da Romana. Eu trabalhava de... Era promotor de... Era promotor de vendas da Romana, era. E aí eu atendia 3 lojas, bem rapidinho aqui, atendia 3 lojas. E eu acabei fazendo... Tinha uma loja que era a matriz, que era maior, que sempre dava bastante, o pedido era alto, e tinha as outras menores, né? E eu sem querer fazendo
pelo aplicativo lá da empresa, eu troquei os pedidos da maior para menor e da menor para maior. Quando eu cheguei no outro dia lá, no supermercado menor, os caras disseram assim, tu tá doido? Não tem nem onde guardar, não tinha onde guardar, Robson. Não tinha, tipo assim, na época era R$1.000 um pedido grande. Naquela época o salário era 600 e pouco. Era R$1.000, um pedido diário. Coisa grande. Diário por dia. E na outra era R$200. Eita. Aí o de 1.000 foi pra de 200. Aí o irmão se desesperou e ligava pra todo ali, mundo, sabe? E ali, comer bolo. Eu na parada do ônibus, tia, por favor, compra 2 bolinhos, tia, por favor. Tia. Porque senão, assim, tem um prazo de validade. E se eu não vendesse os bolos ali, os bolos iam se estragar, o prazo ia chegar e tinha muito bolo. E tome bolo. E também, ele vendeu bolo pra igreja todinha. Pastor Pedro me ligou no dia que eu tava, nesse dia que eu tava atribulado, eu tava muito preocupado, pensava que eu ia pra rua. E ele me ligou do nada, ele não falou muita coisa, ele só me ligou e eu, tá tudo bem? Eu, pastor, mas tá acontecendo as coisas aqui, eu tô preocupado. Aí ele... Aconteceu uns bolos aqui. Aí ele disse assim, o que foi? Contei a situação pra ele, ele só me disse assim, ó, e sério, hoje é dia de GF, era uma sexta-feira, hoje é dia de GF, por que você não liga pros líderes pra saber se eles não querem... Menina, ele e aí pronto, a partir daí me veio a paz, foi de Deus ali, veio uma paz e eu comecei a ligar. Compra bolo. Na parada, tia, 2 bolinhos, tia. 2 bolinhos é tanto, tia. Eu digo, menina, eu vou fazer o que com tanto bolo? Tia, passa sua família. Foi bolo pro interior, mano. Foi bolo pro Baturité. Esse aí vende bolo, vende tudo. Vigília aí era bolo no metro e Roberto tava também. Então a gente vinha pra cá. Muito bom o momento. E mesmo que não tivesse bolo, né? A gente fala do bolo porque é uma marca que ficou. Mas tu ficou errando, irmão, assim. Não, né? Foi só uma vez. Mas, gente, olha, Robson... Quer comprar Era a época crua do Ministério do Louvor. Crua, do começo mesmo. Ninguém sabia, galera que não sabia fazer nada direito. Nada. A gente toca. Se você visse a gente tocando e cantando, disse, meu Deus, mas tinha tanta unção, meu filho. Tinha a presença de Deus. Teve uma vez. Tremenda aqui. Teve uma vez que a gente estava aqui. Agora eu vou contar, que essa eu vou botar o Tarcísio. Teve uma vez que a gente estava. Era. Final de sábado, tava eu e a Manu no altar, cantando. Os reteté mais... Macho, não tinha nada. Que não era nada com voz, com instrumento. Não tinha nada a ver com nada, cara. O Tarcísio ficou na bateria. Eu não sabia tocar, não, tá entendendo? Tocar bateria, não certo? Sabia. Era só barulho. E a gente cantando, né? E a gente cantando e o Tarcísio na bateria, divisa de fogo, barulho de guerra, cantando. Mas era tudo desencontrado, desafinado, é uma palavra delicada até. Tinha uma divisa aí no meio. Teve uma hora, meu filho. Mas teve uma hora que este Tarcísio recebeu uma unção nesta bateria, que a bateria não tinha o cubo, né, meu filho? Ah, meu Deus. Era um taca, que eu e a Manu paramos pra olhar. Quando a gente viu, foi só o Tarcísio virando, ó, com baqueta. Orando em línguas. Não, sério. Isso não é nada. Porque às vezes a gente diz assim... Eu me lembro só do Roberto, mano. O Roberto foi me acudir lá, mas me tirar de cima da bateria, que eu caí em cima da bateria lá, o Roberto. Foi o único que foi, porque a gente não se aguentou, não. A gente começou a rir, né? Lógico. Tremendo, e a gente é da palhaçada mesmo, a gente começa a rir, né? Olha, se era coisa que... Outra vez que a Vani... Aqui a gente não tinha esse piso, era todo de cimento. Irmão, é pra se escandalizar, viu? Quem não é crente se escandaliza, viu? E lá na frente é sério. era lona. Tu lembra, né? Que era um lona tapete, no chão, né? Tapete, tipo tapete. Era o tapete azul, né? Tinha o tapete azul, não era lona, era o tapete azul. E aqui era tudo cimento. Teve vezes, meu filho, que a gente tava aqui num negócio tão grande, um mover tão grande, que a Vani rolou. Robson, era coisa de se escandalizar, não tô dizendo. Rolou nessa igreja, rolou. Rolando no chão, o negado dando cambalhota, o negado correndo. Era a gente correndo, mas era a gente era voando, a presença tremenda, era a gente amigo. voando, balançando asa. Era, voando. correndo, não tinha cadeira, porque era de madrugada isso aí, entendeu?
Daqui a pouco todo mundo acinzentado, mas cara, mas era, exatamente. Tremendo, glória a Deus. Né? E isso, eu vou mentir, não. Saudade dessas eu coisas. sinto também. É bom, né? É bom demais. O cimentinho é bom. Cara, era bom porque... Eu recomendo o cimento para algumas pessoas. Era bom porque não tinha roteiro, não tinha nada, Não, cara. não Era tinha. só a galera mesmo querendo queimar ali Não da presença. tinha hora. Tinha Lembrei nada. do louvor, tinha uma fome e uma sede. Né? Exatamente. A gente chegava aqui... Às vezes a gente vinha pro ensaio, aí saía pra... Ei, 10 horas vamos pra igreja, vamos tocar, vamos Pedia tocar. liberação do pastor, claro, né? O pastor Liberava. Liberava, vamos lá pra igreja. Aí a gente vinha. E não via nem a hora passar, meu filho. Eu devia era de manhã. O Israel cantando. Israel Como é? Israel Eu cantando. nasci prateado. Israel... Ei, mas tu tava Israel. falando as coisas aí, os irmãos daqui a pouco estão só... Não, daqui a não pouco é fala o Israel e a Vânia aqui. Logo o Israel, Israel. cantando, Acabou tudo a resto. Vânia cantando, a Lívia, que também era daqui também, voando. Era. E era aquele negócio, e a gente compartilhava e vinha palavra. E o mover de Deus. Era, aconteceu. A gente não, como é que se diz? Botava a mão na cabeça do outro. Claro, E nem era Mas nós. vinha palavra, era nós. Era só nós e Deus, mano. Já assim, aí, trazia uma palavra, trazia uma palavra rema. E o ministério foi crescendo aí, ó. Nessa unidade, nesse fluir, sabe? Era algo que a gente era algo tão unido que a gente se olhava, a gente já sabia. Era amizade com o ministério, com unção, com tudo. Música, né? Com música. Com música, com Foi tudo. gerado isso, né? Foi gerado. E era uma coisa, tipo assim, aí dizia, o pastor Pedro na época era líder, o pastor Pedro tava? Não tinha líder, não. Não necessariamente. Era algo que partiu de nós, tá entendendo? Era. Não tinha uma pessoa, aí vamos para o líder chegava e olha, vamos amanhã nós vamos fazer isso. A iniciativa não era só... Não. Era não. Era algo que acontecia. Ele não estava aqui. Nessas vezes, claro que o pastor dava as instruções, o pastor João dava as instruções, não bote a mão na cabeça de ninguém, não orem pelo, assim, palavra de profecia sujeite o líder da pessoa e tal. Enfim, as coisas normais, né, básicas, né? Mas assim, era um vertical, cara. Tá entendendo? Era um conjunto que queimava junto ali o vertical. Era pureza mesmo. Não tinha esse negócio de horizontal e tal, não era pá. Era pureza mesmo. Era algo que era diferente. E é como a tia Fernanda falou, mano. O mais interessante é que não tinha. A gente tava tudo começando a tocar os instrumentos, mano. Tava bem no início mesmo. Da galera desafinada, sem saber as notas. E era algo E tinha vontade. genuíno. Era. E dava certo, tá entendendo? E a unção mesmo. E fluía, né? E tinha vontade de estar ali, né, junto. E tinha vontade de estar junto com todo mundo. A gente Não era peso nenhum, cara. Quem é que sai de madrugada? Não tinha nem perigo de um dizer assim, não, hoje eu não vou não. Não, eu vou ficar em casa. Não, a gente fazia a questão. Era divertido. Era divertido, era algo prazeroso. Era algo que queimava mesmo, entendeu? Aí a gente foi indo. E o ministério foi crescendo. Aí veio o Fernandinho. O Fernandinho já me acompanhava nessa época, né? Que ele sempre acompanhou a gente. Mesmo sem saber tocar, ele tava no meio. Tava no meio. Mesmo sem saber tocar. No meio do cimento e tudo. Era. Aí ele também foi a época que ele já sabia tocar violão. Ele foi aprendendo. Né? Aí foi aprendendo. Foi ensinado também no baixo, né? E foi algo que veio. E era nós e o Espírito Santo. Tia, queria fazer uma pergunta à senhora. Qual a opinião da senhora? Trazendo esse assunto aqui, que a gente acabou de abordar, qual a senhora acha que é a maior diferença, assim, falando espiritualmente ou naturalmente, não sei, daquela época pra hoje, assim, porque não era só a gente, né? Como a senhora citou, não. a gente tinha esses momentos, mas a igreja... Respondia. Não sei se é a igreja brasileira, não sei se é algo tão grande assim, mas tinha uma diferença de antes pra hoje. O que a senhora acha que... Eu acho aquilo que a gente falou no começo. Eu acho que falta a entrega, né? Eu entendo o período que a gente está vivendo, eu entendo o período que o país está vivendo, eu entendo tudo isso. Mas o que está faltando é a entrega. É porque assim, ó, é a minha visão essa, tá? Sim, pode dar a sua opinião mesmo. Nosso país entrou não num comodismo, mas num achismo, como é que eu posso dizer assim?
Hoje, nosso país é considerado, uma boa parte dele, evangélica. Mas é evangélica. Talvez mais do que antes, né? Mas aí é que tá o negócio. Porque, assim, evangélico é aquele que frequenta, que vem, é um nome, né, que é dado e tudo. Mas o que falta é o verdadeiro cristão adorador, né? Aquele que vem e que não importa a circunstância, não importa nada, ele vem para adorar, né? Ele vem para buscar. A diferença de hoje para aquela época é que se existia mais fome e sede da presença de Deus e se existia mais entrega de oferta de adoração, de busca. A senhora acha que também uma certa maturidade também em relação à igreja? Porque assim, parece, eu tenho essa impressão às vezes de que a igreja é um pouco, como a senhora disse, cômoda nesse sentido mesmo da adoração. Por exemplo, né, às vezes as pessoas vêm com o pensamento de vir para a igreja só para receber algo. Uma palavra, uma cura, um milagre. E como a senhora citou antes, e aí eu quero entrar fazendo essa pergunta para a senhora, se não é uma falta de maturidade em relação ao que realmente é o louvor de forma espiritual. Não é só música, esse tipo de... Sim, eu também acredito que o papel da igreja é esse, ensinar a igreja a adorar também, entendeu? Ensinar isso. Tem pessoas, vai existir pessoas dentro da igreja que vão nascer com isso. Ela é nato dela. Ela já sabe fazer isso. Por quê? Porque ela nasceu para isso. Não que eu não tô dizendo que as outras pessoas não nasceram, porque a palavra do Senhor diz que você nasceu para adorar Ele, né? Você nasceu para isso. Só que algumas pessoas vão precisar aprender a ter expressão de adoração. Aprender a ter expressão de louvor. E que às vezes aqui dentro não tem. Não que isso me escandalize, porque, como eu disse, eu venho pra cá, eu esqueço quem tá do meu lado. Mas, às vezes, nós temos uma visão e a gente sabe, aquelas pessoas que estão ali em cima têm uma visão, né? Mas eu também não posso julgar, porque pessoas e pessoas. Às vezes é o jeito dela ser daquela forma. Sim. Mas... inclusive de adorar, né? Sim, sim. Mas o Espírito, ele nos testifica quando o céu tá de bronze. Ou quando a igreja tá parada. Ou quando você precisa, muitas vezes, só para concluir, ou quando você precisa muitas vezes, que eu acho que não é necessário, mas na época de hoje, porque assim, a maturidade que você falou, ela é boa, mas às vezes a maturidade no conhecimento, o pessoal achar que sabe demais, acaba esfriando essa inocência com o Senhor, essa inocência da busca, entendeu? Com o Espírito Santo. Então, assim, muitas vezes eu não acho necessário, por exemplo... é quase, você tá aqui, a pessoa tá ali, tá pregando, tá falando, uma palavra rima, uma palavra que vem ali, ó, que bateu no teu coração. Que é a tua vida mesmo ali. Exatamente. Tá falando diretamente contigo. Às vezes eu tenho esse costume de dizer, porque as pessoas dizem assim, você devia ter ido pra domingo pro culto, porque a palavra foi pra você. Não, meu irmão. Foi pra mim, foi pra você também, porque você tava lá, né? Você recebeu. E às vezes nós não... valorizamos o alimento que é derramado, o alimento que é posto na mesa pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está usando um pastor, o Espírito Santo está usando um levita, o Espírito Santo está usando um diácono, o Espírito Santo está usando um irmão, não importa. Eu sempre, quando eu estou ali, eu sempre vejo uma mesa posta, cheia da melhor comida. E que muitas vezes fica lá, exposta, e as pessoas perdem a oportunidade de comer. Ou de dar um glória a Deus, ou de dar um aleluia. E isso é interessante porque é como a gente às vezes até usa como exemplo, né? Que parece uma fogueira, né? Sim. A adoração em si como igreja parece uma fogueira, né? Aquelas brasas afastadas, elas não têm tanta eficiência. Mas quando elas estão juntas ali, queima. Então, às vezes, um irmão dá um glória a Deus, o outro ele já tá com a palavra aqui para expressar o glória a Deus também. Né? E um dá o glória a Deus e o outro dá o glória a Deus e um levanta a mão e aquele já tá com vontade de levantar a mão, mas tá um pouco inseguro, sei lá o que, né? Sabe, é esse queimar. É esse queimar, é isso que tem que ter aqui dentro.
Aqui é tipo assim, não é só nessas 4 paredes, é onde a gente vai. A gente tem que queimar aonde a gente for, né? O lugar onde Deus nos plantar. Mas isso tem que acontecer aqui dentro, porque assim, quando eu me movo nisso, eu contagio. Você é contagiado. É verdade. Aquele que chega aqui cabisbaixo, às vezes triste, às vezes achando que nada, ele olha para aquilo e diz: eu quero isso pra minha vida. Não por querer ser igual a pessoa, não. Mas ele quer aquilo pra vida dele, aquela alegria. Ele quer aquela unção. Ele quer aquele coração. Aquela coragem até, aquela às coragem vezes, de falar, aquela coragem de correr. Quando eu falei, a gente estava aqui ontem, eu disse assim, se Deus te fizer correr, né? Acho que foi no primeiro culto que eu disse, corre. Lembra daquele dia, irmão? Se Deus que te irmão que tava pregando, tô com vontade de correr, então corre, então irmão. corre. Aí o irmão vai por trás e diz assim, então corre. É isso mesmo. Então corre, entendeu? É porque às vezes a gente se retém. O Espírito Santo, ele não tá dentro de uma caixinha. A gente quer colocar ele dentro de uma caixinha. Mas ele não tá dentro da caixinha, não. Ele faz do jeito que ele quer. Uma vez Multiformas, né? Matheus Maia, né? Sim. Chegou pro pastor Jonas e falou assim, pastor, eu tô com vontade de dar pirueta aqui da cambalhota. Mas eu tô com medo de escandalizar a igreja. O pastor olhou pra ele e disse assim, e se tu não der, tu vai escandalizar o Espírito Santo? Eita. Pior. Aí ele começou a dar, dançando aí, e ele dando cambalhota aí no meio aí da igreja, no meio do culto. Tipo isso, entendeu? Mas existe algo, eu acho, assim, que tipo, que rompe, tá entendendo? Tem gente que pode realmente se escandalizar, mas tem gente que tá vendo isso aí e diz, eu quero isso. Eu quero essa loucura. Eu quero isso, eu Né? quero sentir o que esse cara tá sentindo. Olha, O que é que esse cara tá sentindo a ponto dele fazer uma ação dessa? O que é que o Robson tá sentindo a ponto de sair correndo? Eu quero sentir isso aí, mano, que esse cara tá sentindo. Eu fui pra um congresso chamado Paixão, Fogo e Glória, David Keelan, muitos anos atrás, né? E nesse congresso, cara, era cada loucura que acontecia ali. Teve uma vez que um irmão lá ficou tão cheio de um jeito que virou as cadeiras que eu digo, meu Deus, eu quero ser louca desse jeito, né? Nossa, cara, você muito fica massa, assim, mano. meu Deus, você, né? Só que ao mesmo tempo, como diz assim, que às vezes a gente tem o zelo, o cuidado de pensar assim, será que vai escandalizar fulano? Não, é você e o Espírito Santo, é desconectar daqui. Porque se a gente se conectar com as coisas daqui, a gente nem chega em canto nenhum. Com o Espírito Santo, com o Senhor. Sabe entendeu? quando às vezes eu converso com algumas pessoas e eu digo assim, a gente chega com uma empolgação tão Sim, grande, sim. né? A gente tá conversando aqui, eu tô sentindo, né? Que aí diz, cara, tu não sabe, cara, o podcast foi uma benção, mesmo foi assim, foi assado e tal. Aí o cara, legal, benção, né? Glória a Deus. Então, não tem, infelizmente, como as pessoas realmente sentirem aquilo que a gente tá sentindo. Sim, sim. Mas, infelizmente, aliás, felizmente, né? A gente tá tão empolgado com isso, é igual conhecer Jesus. Quando a gente conhece Jesus, a gente quer gritar pra todo mundo, ei, Jesus te ama, aí não sei o quê. enfia até a Bíblia na cabeça E da aí pessoa. fica tão entranhado isso na gente, sim. que é tão tremendo pra gente, que a gente se torna chato até, né? E você falando aí da questão do louvor, Tarcísio, e a Fernanda falou outra coisa aí, tá lá em cima, é uma situação, eu tô falando por mim, é uma situação até meio que constrangedora, vou falar assim, não seria outra palavra mais essa, que você está ali em cima, nesse ato do Espírito Santo lhe tocando, você tendo impartição com a autoridade, né? Você tá ali com toda a fervor, todo né? fervor, né? Toda com essa brasa acesa. Sim. E tal. E aí daqui a pouco você olha pro povo, não é só afeição. Sim, porque sim. o problema fosse afeição, porque a gente fala afeição, mas há dias que eu ia falar naquela hora. Tem dias maus. Não é nem tanto isso, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Mas aí, só terminando aqui, Tarcísio. Então, você fica naquela e diz assim, eu não tô entendendo, esse cara tá outro ambiente, eu não tô entendendo, canto, não. Né? Até essa separação, né, altar, povo, mas não tem isso. Nós estamos aqui em uma unidade, e é justamente essa a essência, como você falou, é se rolar num chão aí que vai ficar todo cinzento, mas cinzento com a glória de Deus, amém, Sim, glória a Deus. sim, Então sim, é mais ou menos isso. E você falou, eu ia falar naquela hora, em relação à expressão, não quer dizer que a pessoa tem que ser um louco, que todo mundo tem que ser um... Não. Tem que estar Cada gritando. um tem a sua forma, tem a sua... Mas
existem pessoas que mesmo sem essa tal expressão, digamos assim, de escândalo, elas estão ali, mas você vê ela quebrantada, vê ela chorando, vê ela adorando, vê ela cantando, vê ela mesmo quieta, mas a questão não é o volume, a questão é realmente às vezes não é ser a louco, expressão, cara. Entendeu? Mas é o que eu tava dizendo. É aquilo que o Espírito tomou, aquilo, né? Você sente. Quem tem sensibilidade, ela sente o ambiente, né? Eu dizia muito para os meninos, né, quando a gente estava junto no Ministério de Louvor, que nós do Ministério de Louvor tínhamos uma responsabilidade, assim como as pessoas que chegam mais cedo, os diáconos que vêm limpar as cadeiras, porque eu acredito que cada diácono que limpa uma cadeira dessa, ele está orando em cada cadeira dessa. Eu creio nisso, porque já vi, porque já fiz. Mas nós temos a nossa, além de carregar a arca, a obrigação de trazer o ambiente de adoração, né? Para que a igreja venha sentir. E isso não é só no dia que nós vamos vir cantar ou ministrar o louvor. Isso já tem que vir já de dias de relacionamento, dias de secreto, dias de revelações, dias de ouvir a voz do Senhor. Já teve vezes da gente estar aqui, nós vamos cantar música tal, mas o Senhor vem, é incrível, traz uma palavra, uma revelação para nós que não é aquilo que Ele quer e faz isso, entendeu? Então isso não é só com a igreja que eu estou falando. Isso também eu reflito no ministério. Isso tem que ser dentro de nós, a começar em nós. Amém. Sim. A começar em nós. Porque se a gente também não tiver isso em nós, não queimarmos de verdade, não só subirmos para tocar e cantar nos ministérios, né? Eu falo no Ministério de Louvor porque é a minha sardinha, né? Onde eu tenho um pouquinho de experiência. A começar em nós. Porque às vezes também acontece a gente tem que começar olhando para nós. Sim. Entendeu? Como é que eu tô? E o meu relacionamento, como é que tá? Será que é o mesmo daquele tempo? Será que eu queimo da mesma forma? Será que eu tô buscando do mesmo jeito? Será que eu tenho parado para ouvir o Senhor como eu ouvia antes? Será que a mesma inocência que eu tinha naquela época, eu consigo trazê-la de volta agora? A essência da adoração, né? E às vezes, realmente, a gente sente falta disso, mas às vezes pode estar aqui, ó. Pode estar em mim. Sim. Então, esses últimos dias agora, pra gente finalizar, né? Eu tenho vivido algumas experiências com o Senhor. Às vezes eu tô cozinhando. Às vezes Deus me pegava no ônibus. Mas como eu não tô andando de ônibus mais, glória a Deus. Glória a Deus e não glória a Deus. Porque ele pegava dentro do ônibus, né? Mas assim, Deus me pega cozinhando. Às vezes Deus tá aqui, né? Esse final de semana o Senhor me pegou com uma música do David Keelan, né? Para deixar queimar, né? Tem fogo, queima, né? Queima o coração, então né? Pode deixar queimar então, comigo. Deus falando comigo naquele dia. E Deus me trouxe muita coisa, muita lembrança. Tivemos uma reunião tremenda. Para mim foi. Porque eu tava ali e eu estava em outros lugares, porque o Senhor me levou a muitos lugares naquele dia. E eu não conseguia parar de chorar. Eu disse assim, eu quero parar de chorar. Eu olhava pro Hugo, eu quero parar de chorar. O Hugo ficava fazendo, olha, tia, a senhora só dizia assim, eu quero parar de chorar. Eu disse, eu quero, mas não consigo. Né? E o Senhor e o Senhor me trazendo muitas coisas, confirmações, muitas coisas. O que eu tenho para dizer? Que o Senhor restaurou a minha sorte. Glória a Deus. Aleluia por isso. Que toda honra e toda glória é a dele. Amém. Que eu sou um mero instrumento nas mãos dele. Que eu devo tudo da minha vida para ele, que eu não sou nada sem ele. Amém. Que eu dependo dele e que eu amo ele demais e cada vez que eu digo que amo, o meu coração queima mais. Por isso que às vezes eu esqueço ali, fecho os olhos, vou-me embora, grito, não quero nem saber. Quando eu olho assim, eu digo, meu Deus, o povo tá achando que eu tô doida aqui em cima, né? Mas é porque eu entro, eu consigo, não sei explicar. Mas quando eu tô adorando ao Senhor, seja ali, seja aqui nas cadeiras, aqui muitas vezes, às vezes eu dizia assim, ó, eu prefiro estar aqui na cadeira, porque eu sou livre.
para levantar as minhas mãos, para me ajoelhar, para fazer o que eu quiser. Mas é porque Deus me leva a cada lugar e me mostra a mão dele em cada situação que eu já passei. E como eu disse, o Senhor restaurou a minha sorte. Porque eu podia não estar aqui hoje. Eu não podia estar falando aqui hoje com vocês, né? E pra gente finalizar, eu quero só dizer só uma coisa, antes de tudo. Que para aquelas pessoas que pensam que não tem chance, que acabou, que não dá mais, mentira do cão. Tem chance sim. Com certeza. O Senhor levanta. Amém. O Senhor refaz. O Senhor restaura. Dá autoridade. E o Senhor faz tudo de novo. Ele não retira a mão dele. Ele não retira. Ele coloca a gente no hospital dele para ser tratado por ele. Um dia eu vou ter a oportunidade de falar um pouco do tratamento, como foi de altar. Porque não é todo mundo que consegue passar. Mas para honra e glória do Senhor, não minha, dele, eu consegui passar. Amém. E para fechar, o adorador é aquele que adora o Senhor em qualquer circunstância. Em qualquer momento, não importa se na alegria ou na dor. O verdadeiro adorador consegue achar louvor a Deus em qualquer situação. Amém. Amém? Amém. Tia, a gente tá encerrando, mas com aquele gostinho de quero mais. E eu tenho certeza que a senhora vai andar muito por aqui, vai sentar muito nessa cadeira aí, porque tem muito conteúdo, muita coisa. Roberto também. Espero o Roberto aqui. Eu quero eu e o Roberto. Eu também quero. Também quero, Roberto. A gente contar as aventuras. Eu sei, já até citei Roberto aqui em outros podcasts aqui, que é um homem de Deus, e não tô falando isso não é pra exaltar o homem, não. É pra exaltar Deus, porque Deus através da vida dele, né? É mesmo. E, tia, muito obrigado. Quer falar mais alguma coisa? Eu quero dizer. Eu quero dizer assim, que abaixo de Deus, né? Eu quero declarar aqui, né? Que abaixo de Deus é o Roberto. Que ele é o amor da minha vida. Amém. Que eu amo ele demais. Que ele é meu amor, meu marido, meu amigo, meu companheiro. O homem que o Espírito Santo, tanto que eu pedi quando era criança, que Deus me desse um marido bom. O homem que o Senhor escolheu para que estivesse junto comigo. E que eu ainda não conheci. E espero não conhecer. Um homem com um coração tão enorme, para mim, que nenhum dele. Que é acolhedor, que me ama, que me cuida de mim nos pequenos detalhes. Amor, quero dizer que eu te amo com toda força. Nunca duvide. Eu te amo muito, 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 muito. No meu coração tem muito amor por você. Amém. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Tô impactado. Mas é isso aí. Tia, muito obrigado de verdade mesmo. Eu vou ser bem sincero. Tenho certeza que o Robson também foi muito edificado. Eu fui muito edificado aqui hoje. Amém. De verdade. E eu quero dizer pra senhora que... Eu tava nervosa. Eu ainda tô. Imagina que tá assim. Mas, tia, amém. A gente sabe realmente a gente vê, eu vejo, eu posso falar por mim, que a senhora sempre foi um exemplo pra mim na área do louvor, na adoração, em diversas áreas, né? A senhora tem um acesso, até o Manuel falou isso pra mim uma vez, né? E isso realmente nunca saiu do meu coração. Ele observou algo e nós observamos algo que é o seu acesso. Isso que a senhora tá falando de viajar é verdade. O seu acesso é muito... A senhora tem um acesso muito rápido às regiões celestiais, à adoração. E isso é algo que eu tento buscar. Algo a se buscar. Amém. Então não tô aqui com falsa modéstia, nem querendo, nem bajulando, não. Mas a palavra fala que a gente tem que dar honra a quem tem honra. Amém. Então é isso aí. Muito obrigado. Tá? Deus abençoe a senhora, o Roberto. E é porque o tempo acabou, mas teremos uns próximos, né? Amém. Amém? Então, amém.
Agradeço você aí que nos escutou, nos assistiu, né? Eu peço aí que, se você puder curtir, por favor, comentar, é muito importante o seu comentário. Compartilha com alguém, amém? Porque a nossa intenção aqui é edificar a sua vida, edificar a vida de outras pessoas. Então Deus abençoe e até mais.